Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, pessoal da zootecnia, pessoal da geografia, tá? Vamos aí a começar a nossa disciplina de ecologia. Então eu começo aí com realmente o tópico, né, o capítulo do livro em que eu utilizo como base e tem o mesmo nome minha aula, a ecologia e como estudá-la. Hoje vamos pincelar um pouco aí o que é ecologia, quais são as dificuldades dos ecólogos, o que essa ciência faz, tá bom? Vocês sabem que eu sou ecólogo, sou mestre e doutor em ecologia, então vamos dar início, espero que vocês tenham um bom proveito dessa aula e se tiverem dúvidas podem me perguntar depois. Bem, ecologia e como definimos o que é ecologia, como definimos ecologia. A palavra ecologia vem da palavra oikos, né, e significaria o estudo da casa. É uma coisa assim, o que é a casa, né? A nossa casa seria a terra, né? O que é a nossa casa? Bem, para não ficar dessa forma, nós teríamos aí, né, o que Haeckel, em 1866, ele era discípulo de Charles Darwin, nada mais, nada menos do que Charles Darwin, né? Sou fã de Darwin, que ele definia que era a ciência capaz de compreender a relação do organismo com o seu ambiente. Mas perceba que Haeckel ele omite aí a parte que trata, né, da abundância e distribuição dos organismos, tá bom? E aí, né, Andrew Warta, em 1961, dá uma corrigida aí nesse coisa e coloca nesse conceito e coloca que é o estudo científico da distribuição e abundância de organismos, mas ele esquece das relações. Então nós temos aí um meio termo, né? Krebs lamenta a exclusão nessa definição de Andrew Warta, né, das relações e cria a seguinte definição: é o estudo científico das relações que determinam a distribuição dos organismos. Então, essa seria a definição que Krebs coloca. Tá? E como que a gente define? Nós definimos ecologia como o estudo científico da distribuição e abundância de organismos e das interações que determinam a distribuição e abundância. Veja que agora não ficou faltando nem interação, nem abundância, nem distribuição. Tudo foi incorporado, tá, nesse conceito que vocês podem encontrar aí em Fundamentos em Ecologia, o livro do Townsend, do Begon e do Harper. Se a gente pegar o conceito de ecologia, a gente pode definir que a ecologia é a ciência mais antiga. Como assim? Por que isso, Ailton? Vocês estão vendo aí, né, na ilustração que é exatamente isso. Olha o homem primitivo. Eles eram ecólogos ecléticos. Eles deveriam saber, né, para quem já assistiu aquele 10.000 a.C., aquele filme, eles tinham que caçar mamutes, né? Então, estou colocando aqui o exemplo do mamute, mas existiam diversas outras presas aí, né? Eles precisavam saber onde e quando os alimentos e inimigos estavam localizados. Se eles não soubessem isso, a seleção natural, né, provavelmente eles estariam com problemas. O homem teria tido mais problemas, né, na conquista do globo terrestre. Porque ele precisava saber onde estava o alimento. A época em que os mamutes migravam, a época que alguma planta dava frutos. Lembrando que os homens, né, inicialmente, eles eram nômades. Eles andavam de locais em locais à procura de alimentos. Tá ok? Então, a ecologia já fazia parte desses humanos. É claro, eles não faziam a ciência ecologia, mas eles já eram ecólogos ecléticos. Bem, Clements, em 1905, tá, ele fala um pouco da ecologia fundamental e pura, ele fala do método de pesquisa em ecologia. E ele fala que a maior ruína no desenvolvimento recente popular conhecido como ecologia tem sido um sentimento muito difundido de que qualquer um pode realizar trabalho ecológico, independente de preparação. Isso, para ele, não existe nenhum sentimento mais errado. E ele não está de todo errado quando Clements fala isso,
Porque quando você lê dessa forma que qualquer um pode fazer ecologia, né, qualquer trabalho pode ser considerado ecológico, você acaba denegrindo um pouco a imagem da ciência de que ela não é uma ciência e não segue o método científico. E a ecologia segue o método científico. Para você responder questões ecológicas, você tem que seguir esse método. Então Clements lamentava aí essa questão no seu livro Métodos de Pesquisa. Charles Elton, em 1927, tá? E o Charles Elton na sua bicicleta, né, motorizada, na sua motoneta, né, motorizada, ele é o pai da ecologia animal, né? Ele mostra que a ecologia aplicada tem a necessidade de se basear na ecologia pura. E ele fala que a ecologia está fadada a um grande sucesso. Nos trópicos, se a gente pegar um entomologista ou micologista, entomologista é aquele que estuda inseto, micologista é aquele que estuda fungo, ou controlador de ervas daninhas, que ele só vai desempenhar as suas funções corretas se ele primeiro for, antes de tudo, um ecólogo. Para vocês terem uma ideia, o controle de pragas, né, em lavouras, você tem que saber exatamente a hora de aplicar o pesticida para que ele faça o controle efetivo. E para você saber essa hora, você precisa ter conhecimento de comunidade, de populações, de estrutura populacional. Então, sem ter conhecimento ecológico, você não consegue nem mesmo ser um agrônomo. Da mesma forma, para alimentar animais, você precisa saber de comportamento animal. Você precisa entender quais são os problemas com o animal. Então, não dá para ser um zootecnista bom, perfeito, ideal, né, não perfeito, porque perfeito ninguém é, né, se não ter conhecimento, se não tiver conhecimento sobre ecologia. Não dá para tentar fazer um censo geográfico, né, populacional, senhores geógrafos, se você não tem conhecimento de ecologia populacional. Você tem que entender a população, a comunidade, a sociedade humana na forma ecológica para desempenhar também os seus papéis. Não dá para trabalhar com imagens, entender o que uma imagem de satélite, né, com sensoriamento remoto, sem entender ecologia. Você precisa dessa área para nortear os seus trabalhos. Hoje, atualmente, as linhas puras e aplicadas têm sido mantidas e construídas em conjunto. Nós temos aí que uma linhagem bastante purista, né, de ecólogos surgem aí na UFG. Tá bom? Hoje a UFG é uma das universidades que tem grande parte de modelagem, de ecologia pura, está ocorrendo bastante lá. E várias outras também, tá bom? Mas é um destaque na época que eu fazia. Inúmeras questões ainda não são respondidas, por mais simples que elas pareçam. Até que ponto a competição por alimento determina que espécie pode coexistir em um habitat? Então a gente vai falar um pouco do princípio de exclusão competitiva de Gauss, né? Vamos falar um pouco aí da coexistência. Qual o papel da doença desempenha na dinâmica de populações? Nós temos aí uma doença agora, que é um vírus, né? Alarmando a população humana. Não é à toa que as nossas aulas estão sendo remotas. O que isso causa na dinâmica de populações? Você percebe que a nossa movimentação mudou. Isso já é uma mudança, isso é ecologia. Por que existem mais espécies nos trópicos do que nos polos? Essa é uma questão que vocês podem até ter visto essa questão no colegial e ter visto, os trópicos têm mais espécies porque nos trópicos é quente, né? Mas a gente vai falar um pouco disso. Essa não é uma explicação tão simples quanto parece, e essa não é uma explicação plausível, porque muitas vezes você fica num efeito tautológico ou circular. Qual a relação entre produtividade do solo, para quem quer trabalhar com produtividade aí, né, ou mesmo com imagem de satélites, produtividade para animais, e a estrutura da comunidade vegetal? Os ILPFs, Integração Lavoura Pecuária Floresta, estão em moda. Eles integram a estrutura populacional, a estrutura de uma comunidade com a produtividade do solo e a produtividade local. Mas isso também não é tão fácil de se descrever e de se prever. Por que algumas espécies são mais vulneráveis à extinção do que outras? Por que a ararinha azul foi extinta? Né? Agora está sendo reintroduzida. E a arara azul normal
Não foi? O que leva uma espécie a ser extinta ou ser mais susceptível à extinção do que a outra? Bem, enfim, nós temos que ter a consciência que ecologia não é uma ciência fácil. Ela possui sutileza e complexidade muitas vezes as complexidades são particulares de cada estudo que você faz. Mas, tá? Nós temos um problema que nós temos milhões de espécies no planeta, intocáveis bilhões de organismos geneticamente distintos. Cada um de vocês são diferentes um do outro, todos vivos e todos interagem em um mundo variado e sempre em transformação. Essa é uma grande peculiaridade, estudar uma ciência que se confronta com tudo isso e tentar tirar delas, tá? É o que o ecólogo tenta fazer, é tirar padrões gerais. Então, a ecologia busca padrões e previsões dentro dessa complexidade. Por isso não é tão fácil. A ecologia é uma ciência e os ecólogos buscam explicar e compreender. Podemos fazer uma explicação imediata e final, tá? E antes de explicar, é necessário sempre descrever diretamente o problema. Descreva o seu problema particular. Descrever algo indiretamente tem pouco emprego na ecologia. Então é muito importante que você, aluno, entenda que para a compreensão da ecologia, como que nós compreendemos a ecologia? Nós temos um problema particular diretamente descrito, nós temos uma pergunta objetiva e nós tentamos buscar essas respostas. O que compreendemos com o nosso estudo, mas também as nossas limitações, o que não compreendemos em ecologia. E como a compreensão do que nós tomamos de dados, o que nós analisamos, nos ajuda a prever e manejar e controlar. É isso que eu espero que vocês compreendam dentro dessa disciplina. Como a compreensão da ecologia é alcançada, o que compreendemos dentro de um conjunto de dados e como a compreensão nos ajuda a prever, manejar e controlar algo. Bem, antes de mais nada, dentro da ecologia nós temos escala, diversidade e rigor. Isso está muito relacionado com o que a compreensão da ecologia é alcançada, tá bom? A questão de escala, nós estamos trabalhando em que escala? Na escala temporal, na escala espacial ou na escala biológica? Então, a forma que você vai avaliar essa escala nos remete a como você vai poder responder. Se você trabalha numa escala local, é muito difícil você ter uma resposta geral, uma resposta mundial. Se você analisa a população de Crateús, ela não serve como padrão para descrever as populações humanas em todo o globo terrestre. Temos particularidades. Então, se você está se referindo a uma escala espacial, no caso local, é muito diferente de você estar de uma escala espacial regional ou de maior amplitude. E nós vamos falar isso aqui um pouco de cada uma delas. Começamos com a escala biológica, que é bem tranquila. Dentro da biologia nós temos, estudamos tudo isso, mas começamos com o organismo, que pode ser desde uma célula também pode ser um organismo, se o organismo é unicelular, tá bom? Até o conceito de população, comunidade, ecossistema e biomas. Vamos trabalhar todos esses conceitos. Temos que o organismo individual, nós temos que como eles afetam, nós vamos trabalhar como eles são afetados pelo ambiente e como eles afetam o ambiente. Então, como
o organismo per si é afetado pelo meio ambiente e ao mesmo tempo altera e afeta esse meio. Temos o conceito de populações, em que ele vai determinar, né, como o que determina a presença ou ausência de espécies em determinados locais, por que elas são abundantes ou raras, e quais são os padrões de tendências de flutuações em seus números. Vamos entender o conceito de populações em comunidades, a nível de comunidade. Nós vamos tratar da composição ou estrutura de comunidade, como a composição é determinada e a estrutura de uma comunidade é ditada. Para ecossistemas, vamos focar nas rotas de movimento de energia e da matéria através dos elementos vivos e não vivos do nosso planeta. Temos que em comunidades a energia tem um fluxo unidirecional e a matéria forma ciclos. Vamos entender cada um dos ciclos e entender o fluxo de energia. Bem, a ecologia ocupa-se de 4 níveis. Likens diz que no conceito de ecologia inclui-se as interações entre organismos, bem como a transformação e fluxo de energia e matéria ao longo dos ecossistemas. Trabalhamos então, além da escala biológica, passamos para a escala espacial. E eu vos pergunto, o que é grande, o que é pequeno? São conceitos humanos, grande e pequeno. E lembrem-se, na ecologia tentamos evitar adjetivos, que remetem a pensamento humano. Ser grande ou ser pequeno depende do sujeito em análise. Vamos pegar, por exemplo, uma formiga parece pequena, mas quando pensamos num protozoário que está dentro de um cupim, ele é ainda menor. Então, tudo isso é relativo. E não há área tão pequena nem tão grande que não contenha uma ecologia, o estudo ecológico. Em ampla escala, podemos citar aqui, por exemplo, o exemplo das correntes oceânicas. Temos as correntes frias na figura sendo relatado em azul e em vermelho as correntes quentes. Isso influencia nos padrões de diversidade e na ocorrência e abundância de estoques pesqueiros ao longo do mundo. Isso influencia nas chuvas em que ocorrem no Nordeste brasileiro. Nós vamos falar do El Niño, Lanina e da importância do aquecimento das águas no Pacífico e no Atlântico na geração de chuvas no Nordeste brasileiro. Em média escala, podemos pensar, por exemplo, eu coloco esse exemplo porque eu tentei trabalhar com isso. Eu trabalhei com essa palmeira, que é a Atalea falerata, também chamada de acuri. Em média escala, podemos pensar numa comunidade de aranhas que ocorrem em cada uma dessas palmeiras. Como é que a gente determina essa comunidade de aranhas? Bem, fazemos nebulização e matamos todas as aranhas que estão, nessa copa dessa palmeira, de forma que elas caiam nos funis, então temos a diversidade de aranhas que ali se encontram. É um sacrifício, sim, não é bom, mas quando queremos conhecer, muitas vezes nós ecólogos acabamos sacrificando alguma espécie. Em escala um pouco menor, temos aí os protozoários, a comunidade de protozoários que abrigam o intestino de um cupim. Então, nós sabemos, biólogos sabemos que quem faz a digestão no intestino de um cupim são os protozoários. Dentro do intestino de um cupim tem bactérias, tem protozoários. Dá para estudar isso? Dá. Em uma escala bem menor. Então, vocês veem que não há grande nem pequeno. Tudo depende da sua pergunta e do seu objetivo. Em escala temporal, podemos pegar aí, por exemplo, a sucessão ecológica. Supondo que você tenha uma caatinga arbórea que foi desmatada, foi cortada essa madeira, foi queimada, feita uma roça de toco, então ela voltou para o estado sucessional inicial,
Não é uma sucessão primária, mas é uma sucessão secundária. Então ela vai se desenvolver aí em arbustos, em gramíneas, arbustos, tá? Em uma capoeira, vai começar a desenvolver uma caatinga secundária e quem sabe um dia voltará a ser uma caatinga primária, né? Primária ela não vai voltar, mas quem sabe ela chegue aí a um clímax. Então, uma escala temporal, ao longo do tempo nós temos isso. Mas o que é uma escala temporal ampla ou pequena? Nós temos a sucessão, que pode ser uma escala pequena, né, ser rápido esse retorno aí. Mas temos uma escala, por exemplo, temporal, que são as glaciações. As glaciações, por exemplo, nos períodos quentes, e aí muitos se enganam, né, porque nós estamos no período de aquecimento agora, é um período de expansão florestal, mostrando nesse gráfico exatamente isso, né? O período mais quente, os períodos quentes, são os períodos de surgimento aí de floresta, de expansão florestal, condiz exatamente com o período quente, tá bom? E uma escala temporal um pouco menor. Nós temos aí, por exemplo, o nosso trabalho, né? O meu, né, da Isabela Lutz, do meu orientador de doutorado, do Aldecir Scariotti, em que a gente fala como que se dá a sustentabilidade de mangaba numa região do norte de Minas. Após 4 anos, nós ficamos analisando plântulas jovens, juvenis, adultos 1 e adulto 2, durante 4 anos, para ver e determinar se existe sustentabilidade na coleta de frutos. Então, uma escala temporal um pouco menor. Aí, então uma menor e uma maior. Qual escala temporal é correta? Depende novamente da sua pergunta. Não existe em momento algum escala apropriada. Depende da pergunta, mas muitos trabalhos precisam de mais tempo. E tempo, nesse caso, significa que você tem que manter o experimento por mais tempo, logo você precisa de mais recursos para manter numa escala temporal maior. Bem, nós temos aí um exemplo como o caso do lobo e do alce, né? Então nós temos aí que as oscilações naturais, elas precisam de mais tempo. Poderia pensar que essa população estaria subindo ou que essa aqui estaria descendo, mas se você fizer isso em poucos anos, você não vai ver que na verdade existe um ciclo natural, as oscilações naturais, e para você poder analisar essas oscilações naturais, você precisaria de tempo. Sem analisar o tempo, não é possível, em uma escala mais longa, ver essas oscilações. Da mesma forma, eu tenho que os galos selvagens, né, eles possuem ciclos naturais, e a exibição desses ciclos poderia pensar, quem analisou daqui até aqui, que esses galos estão entrando, né, ou daqui aqui que esses galos estão declinando, a população está declinando, na verdade, aqui em si. Mas quando, na verdade, ela não está declinando, porque ela volta a subir aqui. E o que é descoberto também? Que existe, tá, uma relação entre os galos que são abatidos pela questão da quantidade de parasitos presentes nesses galos. Era necessário muito tempo para poder chegar a essa conclusão. As causas desse padrão exigiram manipulação, tá bom? E aí ele fez um experimento de campo em que o que define esses ciclos, Hudson, em 1998, mostrou que a presença de nematódios, que são parasitos em galos, levam aí a declínios populacionais. Se Hudson tivesse analisado só um ano, ele jamais teria conseguido a sua resposta. Vocês têm aí que ele analisa de 1987 até 1996. São 9 anos de estudo. Além de experimentos em ambiente natural, nós temos experimentos de laboratório e modelos matemáticos. São ferramentas muito utilizadas, eu utilizei na minha tese, tá bom? Um experimento em casa de vegetação, poderia ser chamado de laboratório. Os experimentos de laboratório, eles nos permitem ter um controle maior das variáveis, tá bom? São normalmente mais simples e às vezes são a forma mais simples de você ver o todo. Então, embora você não veja toda a complexidade, você tenta achar padrões gerais em comparações com tratamentos múltiplos ou com aquilo que você queira manipular ali. Além disso, você tem modelos matemáticos, que modelos nada mais são do que uma presunção, uma tentativa de prever a realidade.
todo experimento e todo modelo deve ser julgado sempre à luz do funcionamento dos ambientes naturais. E é sempre necessário falar das limitações de qualquer experimento e de qualquer modelo, porque em modelos são setados parâmetros e esses parâmetros não muitas vezes variam ao longo no meio natural. Então você tem que falar o que está acontecendo. Frases do tipo, pessoal, e aqui entrando um pouquinho no box que tem, né, num quadrinho que tem dentro do livro que fala de estatística e rigor científico, você pode provar qualquer coisa com estatística, ou existem mentiras, malditas mentiras e estatística. Essas frases em nada ajudam quem trabalha com ciência e principalmente os ecólogos, tá? Essas típicas frases, e principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um negacionismo da ciência, tá bom? Nós estamos vivendo hoje isso, um negacionismo da ciência. Esse tipo de frase ainda denigre mais a ciência, tá? Típicas frases de quem quer acreditar em algo que deseja, por mais que seja evidenciado o contrário. Então, as pessoas que utilizam esse tipo de frase, elas não entendem o que realmente está sendo dito em estatística e como a estatística é utilizada no método científico, tá bom? Então, tomem cuidado, sejam críticos a quando ouvirem e sejam autocríticos quando também forem expor os resultados de vocês em relação à estatística. A estatística não prova nada, ela não se propõe a isso, lembrem-se sempre disso, mas ela te dá confiança àquilo que queremos concluir. Isso é uma fala verdadeira, a estatística não prova nada. Ela não se propõe a isso, mas ela te dá confiança, ela te dá a probabilidade daquele evento continuar ocorrendo, dado a situação em que foi conduzido o teu experimento ou o meio natural. A ecologia, como ciência, se baseia em conclusões resultantes de investigações, em conclusões vinculadas sempre a um nível de confiança. Se não temos confiança, não afirmamos, não temos conclusões gerais. Todo cientista deve saber o que está fazendo, o porquê estão fazendo, enquanto estão fazendo. Se você não sabe, e aí fica uma dica para a maioria de vocês, é do começo de semestre. Quando vocês forem fazer o TCC ou qualquer trabalho de cunho científico, lembrem-se sempre disso. Qual é a sua pergunta? Se você não tem uma pergunta, você não sabe o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, você não sabe o porquê está fazendo aquele trabalho. E se você não sabe o porquê, tá? Você não sabe nem o que está fazendo enquanto está fazendo. Então, no final das contas, você tem um balaio de gato que você vai tentar juntar para fazer um estudo científico. Não é assim que se faz ciência. Ciência se parte de pesquisas. Vocês estão vendo que na ecologia eu brinco com a estatística, eu puxo a biologia, eu trabalho com o rigor científico, com o método científico. Tá? Então, nós vamos trabalhar com tudo isso. Por isso, não é uma ciência tão fácil. Mais do que isso, principalmente para os zootecnistas e para os geógrafos que vão fazer trabalhos de cunho que tenha cunho assim, que não seja só descritivo. Antes de iniciar o seu trabalho, você já vai saber qual a estatística você vai utilizar após a coleta. Se você não sabe escrever qual a estatística está no teu material e método, você está começando um trabalho errado. Procure, tá, se informar qual é a melhor estatística para o teu trabalho antes de começá-lo. Caso você esteja falando de um estudo, tá, científico, em que você tem perguntas concebidas, qual é o método científico, se necessário, a estatística, você tem que saber ela antes da coleta. Bem, não só a estatística é importante, vamos falar aqui um pouquinho. Você consegue contar todos os peixes que tem no Lago do Castanhão? Você poderia pensar assim, eu posso jogar veneno na água e todos aqueles que saírem ali, ou flutuarem, ou boiarem, são os peixes. Bem, seria uma maneira. Mas a melhor maneira seria por meio de amostras. Podemos instalar então, né, jiquis, diferentes partes do lago, e fazer estimativas através de métodos, tá, de captura e recaptura, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. A primeira pergunta é, os seus dados, as suas amostras são representativas?
quando você for fazer uma análise, qualquer análise que você for fazer, tanto licenciado quanto bacharel, no teu estudo, aquela sua amostra é representativa? Será que aquele tanto de dados que você coletou é representativo para você afirmar algo sobre uma escola? Ou será que aquilo é uma peculiaridade daquela escola, daquela classe que você está trabalhando? Seria os bagres do Castanhão o suficiente para representar as características de todos os bagres, do planeta? Bem, obviamente não, né? Então, resumindo, para afirmar algo, você precisa de amostras representativas. Tomem cuidado, se não é representativo, você está caminhando para o local, né? Então, você trabalhando para uma escala local, você tem que falar isso para o seu leitor. O que é mais fácil dizer isso do que fazer, tá bom? Fenômenos ecológicos ocorrem em uma variedade de escalas. Então, a evidência ecológica provém de uma fonte, de variedades fontes, de uma variável fonte. E isso dificulta muito mais a ecologia do que a gente simplesmente pressupõe. A ecologia confia na evidência e a aplicação da estatística nessa evidência que você coletou. Então, é nisso que nós tiramos as nossas conclusões gerais. Normalmente estudamos os indivíduos, as populações, comunidades e ecossistemas separadamente. É claro, o entendimento do todo é melhor e é o que buscamos. Mas nem sempre é possível, tá? E trabalhos a nível de indivíduos e populações também têm o seu peso, assim como os de comunidade e ecossistema. Exemplo da truta marrom na Nova Zelândia. É uma espécie introduzida, não é uma espécie nativa, mas é uma espécie que, tá? Ela se alimenta primariamente por visão, ela consegue utilizar a visão para caçar, enquanto, tá? As galáxias, que são um peixe que vive na região aí da Nova Zelândia, eles são um peixe altamente sensorial. Eles tocam, tá, o solo, o ambiente, para determinar, tá, se vão comer ou não. E existe, né, o Nesameletos, que é esse crustáceo, esse microcrustáceo. Eles se alimentam dos dois. Olha que bacana. Onde as galáxias estavam presentes, as galáxias estão aqui. As galáxias estão aqui. Eles se alimentam por toque, certo? Então, se eles se alimentam por toque, não importa se está de dia ou de noite, porque de dia você precisa de visão para enxergar. Então, eles podem sair para comer de dia ou de noite, tá? Não vai fazer muita diferença, porque esse aqui depende de quem? Do tato, né? De sensorial. Ele vai sentir o ambiente. Mas a truta depende da luz, porque ela enxerga o alimento. Então, sair durante o dia para forragear é tentar morrer. Você está mais susceptível à morte. O animal estaria mais susceptível à morte. De forma que onde tem truta, esses animais diminuem. Então, eles diminuem a frequência porque a truta acaba comendo eles. Né? A seleção natural favorece indivíduos que saem à noite. Então, onde riachos que tem truta mudam o comportamento desses animais. Vocês veem aí como a ecologia trabalha a nível individual, isso impacta a nível de comunidade, tá bom? Então você tem aí, né, a atividade diária reduzida quando qualquer peixe está presente, tá bom? Então nós temos que esse peixe, por exemplo, onde não tem peixe, ele reduz, ele fica bem mais tranquilo, ele forrageia em qualquer horário. Quando o galáxia está presente, ele reduz, mas quando a truta, que é um predador de visão, utilizando visão, está presente, ele reduz ainda mais. Então depende também do regime, do tipo de predador, para mudar aí, tá, a forma em que os animais acabam ou não se expondo ao predador. Interessantemente falar que a truta, né, limita a ocorrência de galáxias, porque eles competem pelos mesmos alimentos. Então, onde tem alta densidade de truta, tem baixa densidade de galáxias. Onde tem alta densidade de galáxias, tem baixa densidade de truta. Tá bom? Por que a truta não foi eliminada da Nova Zelândia? Porque ela tem um cunho econômico muito forte. Né? E foi descoberto que as trutas, tá? A truta ocorre em ambientes predominantemente, tá?
mais baixos, nas regiões mais baixas. Nas regiões mais altas, né, a presença de galáxias. Por quê? Porque a truta não consegue subir as cachoeiras. Então, as trutas estariam limitadas às partes mais baixas, enquanto galáxias fica nas partes mais altas, tá bom? Então, tá aí uma grande diferença no meio que vai permitir, tá, a galáxias juntas com trutas de habitat, né? Elas vai depender da ocorrência do meio. Na verdade, a truta elimina o galáxias quando eles estão juntos. Então, como o galáxias consegue ficar tanto na parte baixa quanto na alta, se tiver truta, vai eliminar ele. Se não tiver, ele fica lá. Mas nas partes mais altas, você só tem galáxias porque a truta não consegue chegar. Como eu disse, né, a truta ela vai se alimentar. Eu estou falando agora, olha só, eu falei aqui a nível populacional, então ele mexendo, a truta limitando, falei a nível de indivíduo, um indivíduo limitando o outro indivíduo, falei a nível populacional, uma galáxia, a truta limitando a população de galáxias, né? E agora eu vou falar a nível de comunidade. Eu já falei um pouco a nível de comunidade também. A truta come aquele crustáceo. Aquele crustáceo se alimenta de alga. Como a truta reduz os invertebrados e os invertebrados comem alga, local que não tem truta tem menos alga. Local que tem a truta tem mais alga. Por quê? Você tem aí exatamente o efeito. Tá? A truta presente, você tem a biomassa de invertebrados menor e logo a biomassa de algas então é maior. Então você tem um controle top-down, né, da alimentação. A truta come o crustáceo come a alga. Se a truta não está presente, o crustáceo aumenta, a alga diminui. Tá bom, pessoal? Então um efeito aí a nível de comunidade. E eu tenho ainda um nível de ecossistema. Ecossistema, nós podemos pensar no fluxo de energia. Algas, maior taxa de fotossíntese. Maior taxa de fotossíntese, maior produção daquele ambiente. Então a truta favorece a alga, logo eu tenho maior taxa de energia radiante absorvida é maior, produção primária líquida anual, então é maior nos ambientes que tem truta, mostrando então a nível de ecossistema. Uma única espécie, a truta, influenciando a nível de ecossistema, a nível de comunidade, a nível de população e a nível de indivíduo, mostrando que os diferentes níveis hierárquicos dependem muito da análise do teu trabalho. Bem, vários caminhos podem ser seguidos em um estudo e é necessário sempre cautela quando não há réplica. A truta é uma exótica e gera milhões de dólares na Nova Zelândia, por isso ela não foi excluída, mas nem todo invasor é bom. Esse é o caso do javali no Brasil, tá? Que gera impactos enormes aí às nossa cultura, tá? As culturas de produção de alimentos, né? E de soja, milho, qualquer cultura que você quiser, a produção agrícola no Brasil sofre hoje com o javali. O javali é uma espécie exótica introduzida, ele é uma espécie africana. Mas você pode estar pensando, o agronegócio não é problema no Brasil, né? Eu não me importo com isso, mas você tem que lembrar que o javali também ele compete com as espécies nativas brasileiras. Nós temos o cateto, nós temos aí a capivara, tá? O cateto, o catitu, né, são espécies de porcos que também acabam sendo excluídos pela presença do javali. Então o javali hoje está descontrolado no Brasil. Tem que se dar um jeito de controlar essas populações. Tá? Esse gráfico aí, esse exemplo é de 2007, a situação está bem pior hoje no Brasil. Tá bom? Em laranja está em 2014, 2020 provavelmente já tem javali para quase todos os estados do Brasil. Então a situação é crítica, uma porca de javali tem mais de um leitão, ela tem até 8 leitões, às vezes até mais do que isso, né, em alguns casos excepcionais, e aí acaba tendo uma reprodução muito rápida. Bem, podemos falar também, né, da sucessão em pastagens abandonadas. É um conceito conhecido de vocês, sucessão ecológica. E nós temos, né, que a sucessão é muito importante porque os distúrbios estão cada vez mais frequentes. Veja aí, você pode pensar aí nas roças de toco, cada dia mais caatinga se queima, mais caatinga é convertida em pastagem, e muitas delas são abandonadas posteriormente.
Então, precisamos de mais de uma pastagem muitas vezes para determinar, né, porque uma pode ser atípica para acompanhar o processo de sucessão. O Gustavo Rocha, né, um amigo meu, ele fez esse trabalho na Amazônia e ele mostrou aí que a densidade de espécies ela muda com o tempo, mesmo pastagens abandonadas. Então a área basal da comunidade vai mudando pelo um processo sucessional. Nós temos aqui uma pastagem recente, uma pastagem depois da cerca aqui, um pouco mais com mais tempo de abandono. No fundo, uma pastagem que já foi abandonada há um pouco mais de tempo, repleta de vísmia, você vê que está uma capoeira, e lá no fundo você tem a floresta. Então, se você caminhar daqui para lá, você tem aqui um estágio sucessional um pouco mais recente, um estágio sucessional um pouco mais velho ainda, e uma floresta aí primária. Então, você vê que o tempo é necessário, e aí é bem interessante o trabalho do Gustavo, porque ele não acompanhou ao longo do tempo, ele observou por imagens satélites, né, quando essas pastagens foram desmatadas, e foi lá e mediu a densidade de espécies e a área basal dessa comunidade. E aí ele conseguiu, utilizando parcelas de 314 metros quadrados, ele conseguiu determinar que o tempo é extremamente importante para a determinação da densidade de espécies e para a área basal. Um trabalho simples que dá para ser feito até mesmo aqui em Crateús, tá? Nas roças de toco, pegando aí imagens de satélite e fazendo esse tipo de trabalho. É um trabalho bastante simples e bem legal de ser feito. Então, mas o que ele mostrou também no trabalho dele é que não só o tempo é importante, principalmente quando a gente está falando de humanos, né? Nós falamos aí que o manejo é importante também. Se essa área é abandonada há 10 anos, vamos pôr que essa é intermediária há 10 anos, mas o manejo que foi utilizado foi aqui, o cara arrancou todos os tocos que rebrotavam durante os 5 primeiros anos, né, de manejo, então vai ser diferente de uma outra área que foi manejada sem remoção dos tocos de árvores, sem gradagem frequente. Então esse tipo também gera diferenças no processo sucessional. Então o manejo também é importante. E como é que a gente tem histórico do manejo? Perguntando para as pessoas da região, os proprietários da terra, quando é possível. Experimentos artificiais, eles são bons para determinar a relação causa e efeito dessas problemáticas. Bem, nós temos aqui um experimento em grande escala, tá bom? Se vocês olharem em cima desse morro, é uma floresta que ocorre em Hubbard Brook. Essa floresta foi desmatada e foi observado o que acontecia com os rios que estavam nas porções mais baixas. O que ele encontrou? Parece um erro estatístico porque você tem n igual a 1, só uma área amostrada, tá bom? Mas a proporção desse experimento não permitia réplica. Se você fosse desmatar, você ia ter que desmatar mais uma área enorme, o que seria ruim, né? Do ponto de vista, mas ele já mostra uns resultados bem interessantes. Olha só, a quantidade de entrada, tá, e saída de cada um dos elementos após, né, são para materiais dissolvidos na precipitação, né? As entradas são para materiais dissolvidos na precipitação ou com precipitação seco, tá bom? Então você vê aí o que aconteceu, o que acontece de variação nos ambientes que foram desmatados. Isso promove uma variação muito grande, mostrando então um experimento de larga escala o que acontece a nível de ecossistema, de entrada e saída de nutrientes para um ambiente, o que o desmatamento promove. Da mesma forma, nós temos aí, né, o antes e o depois. Então nós temos o que acontecia antes desse reservatório, né, no que aconteceria nas entradas e saídas de cálcio, potássio e nitrogênio, né, no ambiente de nitrato, no caso, antes do desmatamento e após o desmatamento. Olha que interessante isso aqui. No reservatório controle, você tem pouca entrada de cálcio. Quando você desmata, dado a lixiviação, chega-se muito cálcio, muito potássio e muito fósforo e muito nitrogênio. Então você tem aí um problema enorme, né? Pense aí nas áreas agricultáveis, pessoal. O que o desmatamento faz? Agora eu quero que vocês pensem, que vocês são aqui de Crateús, as grandes obras em Crateús. Existem muitas obras em Crateús, muitas casas sendo construídas. Vocês já viram alguma casa dessa com tapume? Já viu algum deles que faz alguma forma de contenção da areia e de todo o material que é lixiviado durante as chuvas e que descem
para os córregos da região? Isso também é a entrada, pessoal. Entrada de matéria orgânica, entrada de tudo, né, de compostos. Isso vai gerar o quê? O assoreamento dos córregos, o assoreamento de toda o córrego, o rio Poti. E aí vocês pensam nisso a nível maior. Está sendo construída uma barragem, né, no rio Poti. Essa água de Crateús vai lá para a barragem, né? O que vai acontecer com o tempo? Vai sedimentando, vai sempre juntando mais areia, mais terra. Então é simplesmente uma política pública simples que pode evitar esse tipo de problema. Então mostrando aí como um experimento em larga escala, como isso muda e como isso pode ser aplicado para o nosso dia a dia. Eu mostrei para vocês como vocês poderiam pensar nisso até em Crateús. E aqui eu vou mostrar para vocês um experimento ainda um pouco mais complexo, tá? Para vocês terem uma noção do que a ecologia trabalha. Os arbustos, né, asiáticos estavam sendo levados à extinção e não se sabia o porquê. Foi descoberto depois de muito tempo, e eu não vou resumir aqui, que o diclofenaco em carcaças altera a sobrevivência. Como assim? Diclofenaco é aplicado em animais domésticos, tá bom? E esse diclofenaco, mesmo os animais que morriam após tomarem o antibiótico, né, o diclofenaco, o remédio, eles morriam. O abutre comia essa carcaça e isso reduzia a sobrevivência do abutre. Então os abutres estavam morrendo porque o diclofenaco presente nas carcaças os estavam matando. É claro, para fazer isso houve a necessidade de vários modelos, como vocês veem aí um modelo, né? Isso aqui é um modelo mostrando, claro que existem as probabilidades aí, aqui não está sendo mostrado. Ele fez uma previsão e aí resumiu o estado de conhecimento, fez aproximações e hoje sabe-se que os abutres asiáticos morrem na presença de diclofenaco em carcaça, então foi banido aí o diclofenaco da região para que a ave pudesse sobreviver. Eu agradeço a todos.